alguns comentários sobre a decisão proferida pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, que assentou o seguinte: a OAB não pode atuar como assistente de defesa de advogado acusado de crimes no exercício da profissão. Eu respeito muitíssimo essa decisão, porém dela discordo. E aqui explicarei o porquê. Em primeiríssimo lugar, conforme está escrito na Constituição Federal, artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos termos da lei. Portanto, eu sequer invocarei a Lei Federal 8.906 de 1994 e tampouco o Regulamento Geral da OAB, artigo 16, para fundamentar aqui a minha tese. Eu articulo a tese segundo a qual tudo isso pode ser resolvido nos campos constitucional e do direito internacional dos direitos humanos. Nesse sentido, podem ser invocados, por exemplo, dentre outros, os artigos 1º caput e 5º caput, parágrafos 1º a 3º da Carta Política da República, que remetem aos tratados internacionais de direitos humanos. Aí vale destacar, por inteiramente essencial, o artigo 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, uma norma, um preceito interpretativo essencialíssimo. Por quê? Porque a partir dele tem-se toda a base hermenêutica para se interpretar os direitos humanos. E é nesse ponto, portanto, que eu destaco e desenvolvo a tese. Ou seja, artigo 29, norma interpretativa. O que acontece? O que nele se contém? Esse preceito, ele determina que se atribua primazia à norma que mais beneficie, que mais favoreça a pessoa humana. E mais, isso para que se lhe atribua a maior proteção jurídica possível. Lembrando que ainda existe, no campo dos direitos humanos, a recomendação 123 do ano de 2022 do Conselho Nacional de Justiça, que determina que o Poder Judiciário tem o dever de aplicar os direitos humanos aos casos concretos e, mais do que isso, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vale destacar ainda, analogicamente, por inafastável interpretação sistemática, que o Supremo Tribunal Federal tem um precedente muito interessante que respalda esse entendimento, essa tese aqui. Inquérito 4940, Distrito Federal. Nesse inquérito, deferiu-se às supostas vítimas o direito, insisto, em sede de inquérito policial, de assistir ao Ministério Público Federal. Outro detalhe interessantíssimo, o artigo 268 do Código de Processo Penal, ele menciona claramente as palavras ação penal. Aqui, via esse precedente que eu acabei de mencionar, o Supremo foi além. Ele permitiu o ingresso e a assistência
em sede de inquérito policial. Assim, portanto, com muitíssimo maior fundamento e razão jurídica, tem-se de se admitir o ingresso no campo da defesa, da assistência defensiva por parte da OAB. Por quê? Porque os direitos, as garantias e as prerrogativas fundamentais, elas servem para o homem contra o Estado e não o contrário. É nesse sentido, portanto, que eu opino, e esse é o meu parecer.